Fala, meu povo, hoje o negócio é sério, ou melhor, o negócio é absurdo. Eu encontrei um vídeo que se propõe a dar 15 provas de que Jesus Cristo não ressuscitou. E o autor garante que vai usar capítulo e versículo para mostrar que nós cristãos estamos vivendo e acreditando numa farsa. Eu confesso que quando eu vi o título eu fiquei animado. Eu pensei, nossa, finalmente alguém vai derrubar o cristianismo com fatos e com lógica. Aí eu abri o vídeo, gente, foi decepcionante. E não é porque as provas eram boas, é porque elas são tão ruins, tão rasas, tão nível. Eu li a Bíblia de olhos fechados que eu quase senti pena. Quase. Mas ao invés de ignorar, eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro, porque eu amo teologia. Segundo, porque eu tenho um carinho especial por ateus esforçados que tentam, mas não conseguem. E terceiro, porque se tem uma coisa que um cristão bem formado não pode fazer, é deixar desaforo intelectual passar batido. Então senta aí, que vamos analisar essas 15 provas e vamos ver se alguma delas se sustenta. Vai lá, moço. Brilha, brilha. 15 provas de que Jesus não ressuscitou. Com capítulo e versículo, para você entender. Sim, capítulo e versículo, para expor 15 provas contundentes de que a ressurreição de Jesus não aconteceu. 1. Evangelhos se contradizem sobre quem foi ao túmulo. Mateus 28, 1. Marcos 16, 1. Lucas 24, 10. João 21. Como pode um evento tão essencial ter versões tão diferentes? Em Mateus são Maria Madalena e a outra Maria. Em Marcos, adiciona-se Salomé. Em Lucas, mais mulheres ainda. Em João, só Maria Madalena. Quem está mentindo? Se nem os evangelistas sabem quem viu o túmulo vazio, como confiar no resto do relato? Uma ressurreição confusa, cheia de erros e testemunhas contraditórias, não é prova de milagre, é prova de má construção narrativa. Começamos muito bem, viu? Sabe o que isso prova? Prova que testemunhas oculares não dão depoimentos robóticos. Se os 4 evangelhos tivessem exatamente a mesma lista de nomes, na mesma ordem, com os mesmos detalhes, aí sim a gente podia suspeitar de conluio. Seria tipo 4 alunos colando na prova e escrevendo o mesmo erro. Mas quando os relatos têm pequenas variações, um lembra de uma pessoa, outro lembra de outra, isso é evidência de independência e veracidade histórica. É assim que funciona em qualquer tribunal. Você pergunta para 4 pessoas o que elas viram no acidente, um vai lembrar do modelo do carro, outro vai lembrar do número de pessoas que viram, outro vai lembrar do barulho. Isso é complementaridade. Ninguém tá mentindo aqui, cara. Ele só tem níveis diferentes de detalhe. Maria Madalena tá em todos. As outras mulheres são mencionadas ou não conforme o foco do autor. Isso é narrativa. Então a sua prova número 1 não é prova de contradição. É prova de que você nunca estudou hermenêutica, tá bom? Mas vamos em frente. Quem sabe a número 2 melhora. 2. As descrições da aparência de Jesus ressuscitado não batem. João 20, 14, 16. Lucas 24, 15, 16, 31. Marcos 16, 12. Nos relatos, Jesus aparece, mas ninguém o reconhece. Maria pensa que é o jardineiro. Os discípulos de Emaús andam com ele e não percebem. Em Marcos, Jesus aparece com outra aparência. Se ele era o mesmo Jesus ressuscitado, por que ninguém conseguia reconhecê-lo? Será que era outro homem? Uma alucinação? Um símbolo? Essas diferenças sugerem mais um mito sendo construído do que um evento real. Cara, isso é teologia básica. Se você tivesse lido mesmo Lucas 24, teria visto que os discípulos de Emaús andaram quilômetros com Jesus, conversaram com ele e seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Isso é ação divina. Deus propositalmente escondeu a identidade de Jesus para que eles fossem levados pelas escrituras, não pelos olhos. E sobre Maria Madalena, João 20 nos diz que ela estava chorando com os olhos marejados e simplesmente não esperava ver Jesus vivo. É uma reação humana normal. Você já deixou de reconhecer alguém fora de contexto? Claro que sim. E sobre Marcos 16, sim, porque a forma glorificada de Jesus não era idêntica à forma mortal pré-paixão. Isso é esperado numa ressurreição física glorificada. Isso é realidade transcendente. E sabe o que é mais engraçado? Se os evangelhos dissessem que todo mundo reconheceu Jesus de cara, você diria que foi combinado. Agora que dizem que alguns demoraram para reconhecer, você diz que é contradição. Não tem como agradar mesmo, né? O túmulo vazio nunca foi mencionado por Paulo. 1 Coríntios 15, 3, 8. Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento, escrevendo décadas antes dos evangelhos. Ele fala da ressurreição, mas nunca menciona o túmulo vazio. Para ele, a ressurreição é uma revelação espiritual, não um corpo físico sumindo. Ora, se o túmulo vazio fosse prova concreta, por que Paulo o ignora completamente? Porque ele não sabia dessa história. Ela foi criada depois. 4. Cara, você leu as cartas paulinas mesmo? Porque se você leu, deve ter pulado 1 Coríntios 15, 4, viu? Deixa eu te lembrar o que diz nela. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Cara, se ele foi sepultado e depois ressuscitou, onde você acha que o corpo dele estava antes de ressuscitar? No armário? Claro que não, num túmulo, né? E se ele ressuscitou, o túmulo estava vazio. Isso é inferência lógica básica. Paulo não precisa escrever que o túmulo estava vazio, porque isso é consequência direta da ressurreição. Seria como dizer, fulano publicou um vídeo no YouTube, então eu não preciso dizer que o vídeo dele foi hospedado nos servidores do Google. É muito óbvio, mas tem mais. Paulo está escrevendo uma carta teológica, não um relato jornalístico. Ele está argumentando sobre a natureza do corpo da ressurreição. O foco dele é diferente. Isso é ênfase teológica. Você diz que Paulo não sabia dessa história, só que 1 Coríntios 15 é datado por volta de 55 depois de Cristo, cerca de 22 anos após a crucificação. E Paulo diz que está transmitindo o que ele mesmo recebeu, ou seja, uma tradição anterior a ele, que remonta aos primeiros anos da igreja. Então não, cara, Paulo sabia do túmulo vazio. Ele só não fez questão de desenhar. Mas vamos em frente. Contradições sobre quem viu Jesus ressuscitado e quando. Mateus 28, 9. João 20, 14. Marcos 16, 9. Lucas 24, 15. Uns dizem que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Outros dizem que foi a 2 discípulos. Alguns afirmam que ele apareceu a Pedro ou aos 11 juntos. Não há uma versão consistente. Como um evento milagroso pode ser lembrado de forma tão caótica? Isso mostra que o Jesus ressuscitado foi um acréscimo, adaptado ao gosto de cada autor, e não um fato concreto. 5. Aqui o cara começou a repetir a primeira prova, só que trocando de lugar. Ele tá
confuso, tadinho. Cara, me ajuda a te ajudar. Uma coisa não anula a outra. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, depois apareceu a Pedro, depois aos 11 juntos. Isso é sequência de eventos. O que você quer, cara? Que todos os evangelhos listem a mesma ordem exaustiva? Se fizessem isso, você ia dizer que foi copiado. Agora que cada um destaca aparições diferentes, você diz que é contraditório. Parece que tá caçando um problema onde não existe. A ordem dos acontecimentos é diferente em cada evangelho. Compare Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Cada evangelho traz uma ordem diferente. Em qual momento o anjo aparece? Jesus aparece antes ou depois das mulheres falarem com os discípulos? Os discípulos acreditam logo ou duvidam? A cronologia varia de forma drástica. Um milagre real não precisaria ser rearranjado tantas vezes. A verdade não se contradiz, mas as versões inventadas sim. Uau, cara! Você descobriu que os evangelhos são gêneros literários antigos. Eles não são manuais de procedimento policial. Nossa, que descoberta! Que descoberta! E reclama que a cronologia varia? Meu amigo, você leu 2 relatos diferentes do mesmo jogo de futebol? Um jornalista foca no gol, outro foca numa falta, outro foca numa expulsão. Isso é recorte narrativo. Os evangelistas não são robôs copistas. Eles selecionaram os eventos que servem ao seu propósito teológico. Mateus quer mostrar a autoridade, Marcos quer mostrar a ação, Lucas quer mostrar compaixão e João quer mostrar a divindade de Jesus. A ordem dos eventos pode ser rearranjada para ênfase. Você usa o argumento de verdade não se contradiz, mas a verdade sobre um evento complexo pode ser contada de múltiplas perspectivas. Se eu te pedir para descrever seu aniversário de 10 anos, sua mãe, seu pai e seu irmão vão dar versões diferentes. Isso não significa que seu aniversário não aconteceu, tá? Marcos original termina sem aparições de Jesus, Marcos 16:8. O evangelho de Marcos termina abruptamente no versículo 8, sem nenhuma aparição de Jesus. Os versículos 9 a 20 foram acrescentados depois, e isso é reconhecido até por teólogos cristãos. Isso mostra que a narrativa da ressurreição foi construída artificialmente. Se o primeiro evangelho nem mostra Jesus ressuscitado, o que isso nos diz sobre a origem dessa crença? 7. Ixi, cara, você entrou num terreno tão pantanoso agora que você nem sabe. Não, cara, isso mostra que você leu um artigo da Wikipédia e se acha agora o especialista em crítica textual. Vamos aos fatos. O evangelho de Marcos, na sua forma mais antiga, termina abruptamente com as mulheres fugindo do túmulo com medo. A maioria dos estudiosos acredita que ou o final original se perdeu ou Marcos propositalmente terminou de forma abrupta para causar impacto. Mas o que você faz com isso? Você usa como prova de que a ressurreição é mito, só que a existência de um final mais longo posterior, os versículos 9 a 20, mostra que a igreja primitiva desde cedo acreditou que Marcos deveria incluir aparições de Jesus. Ou seja, a tradição da ressurreição já estava tão consolidada que eles completaram o texto. E mais, o fato de Marcos terminar sem aparições não prova que Jesus não ressuscitou. Prova que Marcos, por razões literárias ou históricas, escolheu um final diferente. Isso é crítica textual. A sua prova é tipo achar um livro com a última página rasgada e concluir que o herói não venceu no final. É um salto lógico gigantesco. Jesus contradiz sua própria profecia de ressuscitar após 3 dias e 3 noites. Mateus 12:40. Jesus diz que ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, mas ele morre numa sexta e ressuscita no domingo de manhã. Isso dá, no máximo, 2 dias e 2 noites. Nem a própria matemática da Bíblia sustenta um milagre. Se ele errou até isso, como podemos confiar no resto? Meu Deus do céu, é muito difícil fazer apologética séria quando tem uns cabras desse aí fazendo esse tipo de vídeo achando que tá arrasando. Você só tá esquecendo de uma coisinha, cara, chamada costume judaico de contagem de dias. No mundo judaico, qualquer parte de um dia conta como um dia inteiro. Uma parte do dia da sexta, o dia inteiro do sábado e uma parte do domingo. Isso é 3 dias. É o mesmo princípio que usamos até hoje quando falamos, eu estive lá 3 dias, sendo que eu cheguei na sexta à noite e saí no domingo pela manhã. Ninguém entende isso como 72 horas exatas. E tem mais, a expressão 3 dias e 3 noites em Mateus é uma expressão idiomática para um período que inclui 3 dias completos no calendário judaico parcial. Não é uma medida científica. Jesus não errou matemática, cara. Você que não entendeu o contexto cultural. Os discípulos duvidaram, mesmo vendo Jesus. Mateus 28:17, Lucas 24:41. Mesmo supostamente vendo Jesus em carne e osso, alguns ainda duvidaram. Isso é profundamente revelador. Se até quem supostamente estava lá duvidou, por que devemos crer agora, 2000 anos depois, apenas com base em textos contraditórios? Meu amigo, isso é prova de que os discípulos eram seres humanos normais. Eles não eram personagens de ficção. Se eles tivessem acreditado instantaneamente, você diria que eles foram ingênuos. Agora que duvidaram, agora é contraditório, né? A dúvida dos discípulos é, na verdade, um forte argumento a favor da ressurreição, porque mostra que eles não estavam com uma mente aberta para acreditar em qualquer coisa. Eles eram céticos. Tomé diz que só acreditaria se colocasse o dedo nas feridas de Jesus. Eles achavam que era um fantasma, numa primeira impressão. E no final, eles se convenceram, por evidência. Se você tá lendo os evangelhos e acha que a dúvida deles enfraquece o relato, você leu errado, ela fortalece. Os judeus da época não acreditaram na ressurreição, Atos 4:1-3. Se Jesus realmente tivesse ressuscitado, isso seria a maior evidência divina diante dos próprios judeus. No entanto, os líderes religiosos da época não acreditaram, nem o povo se converteu em massa. Será que eles sabiam que era mentira? Que era apenas boato? A rejeição imediata e coletiva dos que estavam lá levanta sérias dúvidas. 10. Cara, você tá descrevendo exatamente o que os evangelhos dizem. Os líderes religiosos não acreditaram. Isso não é novidade. A ressurreição não os convenceu porque eles não queriam ser convencidos. Eles tinham motivos políticos e religiosos para rejeitar Jesus. Sabe o que acontece quando alguém tem uma evidência esmagadora, mas recusa a aceitar? Se chama teimosia. A Bíblia tá cheia de exemplos. Faraó viu as pragas e não se convenceu. Os fariseus viram os milagres e chamaram Jesus de endemoniado. A rejeição invalida a disposição de quem rejeita. E outra coisa, muitos judeus disseram sim. Os primeiros cristãos eram judeus. A igreja primitiva era judaica. Então a sua afirmação é falsa.
falso. A ressurreição é descrita com incoerência física. João 20:19 entra com portas trancadas. João 20:27 tem feridas físicas. Jesus atravessa paredes, mas ao mesmo tempo carrega feridas físicas. Ele é espírito ou corpo físico. Os textos não conseguem decidir. Isso revela que o Jesus ressuscitado é um personagem híbrido, um ser mitológico tentando parecer real. Uma construção simbólica, não literal. Caramba, hein, cara, você tentou ser um filósofo, hein? Mas você só acabou sendo um cara que tá no primeiro semestre ainda de filosofia da USP, bicho. A resposta é simples e está com o apóstolo Paulo. O corpo da ressurreição é um corpo espiritual. Isso não significa espírito sem matéria, significa um corpo transformado, glorificado, que tem propriedades que o corpo mortal não tem. Jesus pode atravessar paredes porque seu corpo ressurreto não está mais sujeito às leis da física como antes, mas ele ainda pode comer, ser tocado, mostrar feridas. Isso é transcendência. Você está tentando colocar Deus dentro de categorias puramente materialistas. Não vai funcionar. O Jesus ressuscitado é real, mas não é real do mesmo jeito que essa cadeira aqui que eu tô sentado é real. É real de um jeito novo, escatológico. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Nenhuma direta mais consenso histórico. Marcos 570 depois de Cristo, João 100 depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos de 40 a 70 anos após a suposta ressurreição. Isso permitiu que a história fosse alterada, recontada e mitificada. Quanto mais o tempo passa, mais se distorce a verdade. E isso foi o que aconteceu com o mito da ressurreição. Cara, isso é um argumento que se volta contra você. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo do evento, mais confiável. Marcos foi escrito cerca de 65 a 70 depois de Cristo. Cerca de 35 a 40 anos depois da crucificação. Isso é incrivelmente próximo para um texto antigo. A biografia de Alexandre o Grande foi escrita 400 anos depois e ninguém questiona. A vida de Sócrates foi escrita décadas depois por Platão e ninguém chama de mito. Por que com Jesus o padrão muda? Porque você tem um viés, cara. E mais, Paulo já estava escrevendo na década de 50, apenas 20 anos após a crucificação. E nessas cartas a ressurreição já era central. Ou seja, a crença na ressurreição não é um mito que se desenvolveu com o tempo. Ela é a origem do cristianismo. Você tem o ônus da prova ao contrário. Explique como uma crença tão central e tão antiga surgiu se nada aconteceu. O próprio Jesus nega a ideia de ser espírito. Lucas 24:39. Jesus diz: um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Mas se ele foi glorificado, transformado e imortal, por que precisa provar que ainda tem carne? A tentativa desesperada de materializar a aparição mostra que estavam tentando convencer céticos da época. E nós hoje continuamos sendo alvo dessa encenação. Essa é uma das mais tortas. Jesus está fazendo exatamente o que qualquer pessoa faria se quisesse provar que não é um fantasma. Ele está respondendo ao medo dos discípulos que achavam que estavam vendo um espírito. Ele diz: olha gente, eu tenho carne, eu tenho ossos, pode me tocar. Isso é pedagogia. Ele está ensinando que a sua ressurreição é real, é física. Não é uma visão apenas. Sabe o que é irônico? Você está usando um versículo que confirma a ressurreição física como se fosse uma prova contra ela. É um tiro no pé, cara. Jesus não nega ser espírito. Ele nega ser apenas espírito. Ele é carne e osso glorificado. A alegada aparição a 500 irmãos é citada apenas por Paulo. 1 Coríntios 15:6. Paulo fala que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas isso não aparece em nenhum outro lugar. Nenhum evangelho menciona isso. Nenhum relato judaico, romano ou cristão primitivo confirma esse número. Será que Paulo inventou? Ou acreditou num boato? Que argumento falacioso, meu amigo. Paulo é uma testemunha ocular indireta. Ele está registrando uma tradição oral que ele recebeu. E ele diz em 1 Coríntios 15 que a maioria ainda vive na época em que ele está escrevendo. Ou seja, ele está dizendo: se você não acredita em mim, vai perguntar para eles. Isso é um desafio aberto para os coríntios verificarem a informação. O fato de outros escritores do Novo Testamento não mencionarem essa aparição específica não significa que ela não aconteceu. Significa que eles tinham outras ênfases. E outra, os evangelhos foram escritos depois de Paulo. Eles podem não estar incluídos nessa aparição porque ela não se encaixava em suas estruturas narrativas. Isso é escolha editorial. Você está exigindo que todo evento seja repetido em todos os livros. Isso não é razoável. Jesus teria sido ressuscitado por quem? Atos 2:24. Se Jesus era Deus, por que ele precisaria ser ressuscitado por outro? O versículo diz que Deus o ressuscitou. Mas se Jesus é o próprio Deus, essa afirmação desmonta a Trindade e mostra que há contradições até na base teológica. Não há lógica entre ser o autor da vida e ao mesmo tempo morto e ressuscitado por outro. Cara, se já é difícil explicar a Trindade pra um cristão, cara, imagina pra um ateu, cara, pra um cético. Claramente se perdeu entrando em terreno trinitário. Cara, isso é a Trindade em ação. Eu não sei se você já estudou o conceito de missões divinas, mas ela diz basicamente que o Pai é a fonte, o Filho é o enviado e o Espírito é o aplicador. Quando a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus, está falando do Pai ressuscitando o Filho. Isso não significa que o Filho é menos Deus, significa que na economia da salvação cada pessoa tem um papel. Jesus mesmo diz: eu dou a minha vida para retomá-la. Ele é ressuscitado pelo Pai, mas também se levanta pelo seu próprio poder. A Trindade age em unidade. A sua objeção é típica de quem pensa que Deus é só o Pai, mas o cristianismo desde sempre afirma que o Filho também é Deus. Então, não há contradição. É uma relação de amor e obediência dentro da própria Trindade. Se você quer entender a Trindade, cara, finalmente, a última, senhores, por favor, torçam pra essa que ser boa. A ressurreição nunca foi registrada por historiadores da época. Nenhuma menção direta em Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, Plínio. Se alguém ressuscitasse publicamente, isso seria um fenômeno inegável. Mas nenhum historiador contemporâneo ao evento menciona isso. Os grandes registros da época, judeus, romanos e pagãos, silenciam completamente. Isso mostra que ou não aconteceu, ou foi tão irrelevante que ninguém notou. Diante de tudo isso, só há uma conclusão lógica e inevitável. Se você ainda acredita que Jesus ressuscitou, você não está acreditando com base em fatos, provas ou coerência. Você está preso dentro da matrix da fé cega, dos dogmas religiosos que foram programados em você desde a infância. Não por maldade, mas por um sistema milenar que vive e se sustenta da sua devoção. Você foi ensinado a não questionar, a aceitar sem pensar, a temer o inferno e obedecer líderes religiosos como se fossem os únicos guardiões da verdade. E é assim que a ilusão da ressurreição se perpetua. Não como um fato, mas como um controle mental. A matrix religiosa não permite dúvida. Ela não tolera perguntas. Porque ela sabe que se você investigar por conta própria, se você ler os textos com olhos livres e mente aberta, tudo desmorona. O mito da ressurreição cai.
A figura divina de Jesus se torna apenas mais um personagem na longa lista de deuses que morreram e voltaram. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso nesse canal, cara? A ressurreição, ela não foi um evento público com banda e fogos. Foi um evento testemunhado por um grupo pequeno de seguidores, em um túmulo, de madrugada. Historiadores romanos não estavam ali. Eles não se importavam com um judeu crucificado na periferia do império. Isso é evidência de que Roma não ligava. Mas, curiosamente, temos menções indiretas. Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, menciona Jesus e diz que ele apareceu vivo no terceiro dia. Sim, o texto foi interpolado depois, mas a maioria dos estudiosos aceita que havia um núcleo histórico ali. Tácito, em Os Anais, confirma que Jesus foi executado sob Pilatos. Ele pode não falar da ressurreição porque ele era um historiador romano pagão. Ele não ia escrever, e aí Jesus ressuscitou, mesmo que acreditasse, isso não seria aceito. O seu argumento é um clássico apelo ao silêncio, e é fraco. A ressurreição não precisa ser confirmada por Roma para ser verdade. Ela foi confirmada por testemunhos oculares que morreram por essa crença. E isso sim é evidência histórica forte. Sabe o que me impressionou nesse vídeo? O cara passou 15 minutos tentando desmontar a ressurreição, mas no final não ofereceu nenhuma explicação alternativa. Se Jesus não ressuscitou, meu amigo, então o que aconteceu com o corpo? Ele foi roubado? Os discípulos mentiram? Eles tiveram alucinações coletivas? Essas teorias já foram refutadas há séculos. O túmulo vazio, mais as aparições, mais a transformação dos discípulos de covardes em mártires são um conjunto de evidências que nenhuma teoria alternativa explica satisfatoriamente. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento histórico mais bem atestado da antiguidade, porque o padrão de evidência é extraordinário. Cara, o que é mais triste no seu vídeo é você terminando com um discurso sobre matrix religiosa, controle mental, libertação. Cara, você trocou uma matriz por outra, tá bom? Você saiu do cristianismo e entrou no culto do ceticismo raso. Liberdade intelectual é estudar, é ler os clássicos, é entender o que Agostinho, Tomás de Aquino, Pascal, Chesterton, C.S. Lewis, Alvin Platinga, N.T. Wright realmente disseram. Você não tá livre, cara. Você tá preso no nível de argumentação de TikTok. Mas olha, eu não te odeio. Pelo contrário, eu te agradeço. Porque vídeos como o seu me lembram por que eu sou cristão. Porque a fé cristã resiste a ataques rasos como esse. Ela já sobreviveu a impérios, a filosofias, a cientistas. Ela vai sobreviver ao seu vídeo de 15 provas aí. O que eu tenho a dizer pra vocês resume a 2 palavras. Estuda mais. Se você que tá aí assistindo esse vídeo, se chegou até o final, você tem 2 opções. Sair daqui achando que eu só xinguei o cara, ou sair daqui com vontade de estudar mais sobre a ressurreição. Se for a segunda, então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos mostrar juntos que o cristianismo de verdade não tem medo de perguntas. E até que eu volte, não sejam hereges. Até a próxima.